Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, não deu. Perdemos ontem, demos adeus ao Paulistão. Porém, pessoal, o jogo de ontem decretou que o Corinthians está em evolução. Pessoal, se a gente estivesse jogando até agora, até esse exato momento, não teríamos empatado, pessoal. Tem jogo que é assim mesmo. Mas o Corinthians mostrou que, lutou e honrou a camisa. Estou gostando de ver o Corinthians jogar. E você, o que achou? Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E fortalece com like. Se você também está acreditando na evolução do Corinthians, deixa o like aí, rapaziada. Porque, repito, ontem lutamos até o final, como deve ser o Corinthians. Fortalece. Uma coisa... O Corinthians teve 70% na média de posse de bola, mas chegou a 80%. Um negócio assim de Barcelona, né? Mas assim, não adianta você também ter posse de bola e não saber finalizar. Ontem o Corinthians chutou 26 vezes entre cabeçadas e... Finalizações, né? Cabeceios, cabeçadas, porque é um time que dá muita cabeçada e chutes, né? Foram 26. Mas sem precisão. 4 só, também... Agora sim, você sabe mas que... é que tá, desculpa. Bola na trave eles não contam no alvo. Pra mim tem que contar. Sim, tem que contar, claro. Chance. Bola na trave e não altera o placar, mas é chute, pô. Claro, de gol. Acho que até mais clara do que um chute, né? Agora, um número que eu achei absurdo ontem. O Corinthians deu 58 cruzamentos. Isso. É o maior do Campeonato Paulista. Foram 13... Bom, se você faz 58 cruzamentos e faz 5 gols por jogo, ótimo. Essa é a base do jogo do Corinthians. Mas não foi assim. Foram 13 certos e 45 errados. Ou seja, 20% só de cruzamentos certeiros. Isso pelo lado direito. Claro, né? Mas, porra, será que tem alguma coisa no contrato? Eu não vi o contrato, tá? Será que tem alguma coisa no contrato do Yuri que obriga o Corinthians a escalar o Yuri? Preço. Porra, não era o jogo pra ele esse. Deixa o cara pro segundo tempo. E o Pedro Raul só não tá jogando porque tá machucado, porque senão seria o Pedro Raul. Sabe, tem umas coisas que eu realmente não consigo entender. A justificativa de contratações é um negócio que me causa espanto muitas vezes, né? A falta de meritocracia. Aí foi o último lance, Facincani, vamos ver como é que tá a classificação do campeonato para a gente entender a situação do Corinthians. Como eu disse na abertura, o Corinthians tá muito perto de ser eliminado. Até o último colocado é o lanterna do grupo, né? Ali, olha. Grupo C de casa, temos o Bragantino em primeiro com 15 pontos, Mirassol com 14, a Inter com 13, um jogo a menos, e o Corinthians com 10. Faltam 3 rodadas. Sim. 3, né? Pro Corinthians... Não, pro Corinthians 2, pro Mirassol 2, pro Bragantino... Corinthians vai jogar contra o Santo André o Bragantino tem 18 pontos. Aí tá errado, gente. Tá errado, gente. Essa classificação tá errada. Por favor, vamos, apaga, tira tudo. Não, a única coisa certa aí é que o Corinthians tem 10 10 jogos, né? São 10 jogos, né? Eu tava vendo que faltam 2 Na classificação... Ó, o Bragantino tem 18, a Inter de Limeira tem 14, o Mirassol tem 14. Corinthians 10. Se a Inter de Limeira ou o Mirassol fizerem 3 pontos... Um ou outro. Um ou outro. O Corinthians não chega a 17. Então tem 10 jogos, 10 pontos e 2 jogos. O Corinthians só pode chegar a 16 pontos. O máximo da pontuação que o Corinthians atinge é 16. Tá. A Inter de Limeira vai jogar contra o São Paulo no meio de semana em Brasília. Isso. Se a Inter vencer o São Paulo, o Corinthians já está eliminado. Acabou. Só com uma vitória da Inter simples, já acabou. Já acabou. Quarta-feira. A matemática aí do Sormani é perfeita, explica muito. Pro Corinthians se classificar, ele tem que ganhar os 2 jogos e vai para 16. Isso. Os outros 2 só podem chegar a 16. Isso significa que a Inter teria que fazer apenas 2 pontos em 9 e o Mirassol apenas 2 pontos em 6. Isso quer dizer que eles empatariam esses jogos. Então. Aí o Corinthians empataria 16 com todo mundo e ele entraria só no número de vitórias. Exatamente. Mas para isso com 5 vitórias. Aí também, porra. Ficaria com 5 vitórias. A Inter de Limeira tem... A Inter tem um jogo fácil. Teoricamente fácil. Que é o Ituano em Limeira. Isso. É um jogo pra... Porque a Inter encerra contra o Santos na Vila. Pode ganhar? Pode. O Argentino foi lá e ganhou. O Santos já tá classificado. Classificado. Mas é um jogo difícil. Convenhamos, é um jogo difícil. Claro. Né? Aí a Inter e São Paulo. Tá lá o senhor para você. Ah, tá. A Inter tem o São Paulo. Olha, tá vendo lá? Inter e São Paulo. É mais fácil o São Paulo ganhar. Convenhamos. É mais fácil o São Paulo ganhar, embora não esteja jogando bem. Quase perdeu pro Guarani ontem. Isso. O São Paulo não tá bem, né? Não tá bem. São Paulo não tá no... Tá correndo o risco de não classificar. Mas eu acho que São Paulo classifica. Mas enfim, de todo modo. E o Mirassol tem mais 2 jogos, com a Portuguesa e o São Bernardo em casa. Portuguesa fora e o São Bernardo em casa. Eu acho que o maior problema do Corinthians é a Inter, não é o Mirassol. É a Inter, eu também. É a Inter.
Porque a Inter vai jogar com o Ituano em casa. Exatamente. Posso cantar uma bola pra vocês? Exatamente. A Inter vai fazer 2 pontos aqui, o Mirassol vai fazer 2 pontos do lado dele e o Corinthians vai tropeçar no Santo André. No Santo André é sacanagem, né, cara? No Santo André é sacanagem. Aí com requinte de crueldade. Não, o Santo André não, por favor. Ó, tá ali a classificação. O Santo André tem 45 pontos. Meu Deus, cara. Não, ele chutou toda a pontuação. Maravilhoso. Não, eu achei genial. O Michelete, ele já quer que o Santo André entrega pro Corinthians, você viu? Coloca o Santo André classificado, que ele já entrega pro Corinthians. Não, caiu até o Santos. Caiu o Santos, todo mundo. Que é baixado. Não, e outra coisa, ninguém ganha mais Campeonato Paulista. Santo André, campeão paulista. Não, mas é o seguinte, se tudo isso acontecer e o Corinthians perder para o Água Santa, isso pode acontecer. Eu acho que o Facingani deveria fazer um áudio. Suruba Eterna, versão alvinegra. Da eliminação do Corinthians pelo Água Santa. Vamos dormir. Não, mas é verdade. Não. Você viu aquele torcedor do Santos pediu pra você fazer um áudio? Não encham o saco com isso. Mas é verdade. Façam vocês. Corinthians e Santo André é Se eles agora. quiserem ser processados, sejam vocês. Não, Minha parte já foi. final de semana. Isso, cara. É Você no não vai final ser de semana. No meio da processado. semana. Não, imagina. Imagina. A gente garante. Ah, claro. A última vez que eu ouvi falar que me garantiram, eu tomei uma tunda. O último que falou, não, fica tranquilo que não vai dar nada. Não vai, não, realmente. Não fui eu. Agora, eu eu acho sei. que isso que está acontecendo com o Corinthians, é claro, o Corinthians meio que se afundou nas primeiras rodadas com o Mano Menezes e tal, e a classificação ficou... Pô, mas sempre o Santo André fez uma campanha. Saiu uma fumaça ali, o Michelete saiu uma fumaça pelo Michelete. Eu acho mais engraçado que é o seguinte. Saiu dali da cadeira dele. Alguém pagou por isso. E o mais engraçado é o seguinte. É impossível fazer 45 pontos. A primeira rodada, se você zerar ela, você tem 36 pontos, né? E aí, vão restar mais 4 jogos. Mais 12, você chega a 48, ou seja, vai ser campeão invicto, só na primeira fase. Empata 3 jogos e ganha o resto. Com 0 vitória, tava lá escrito. Inclusive. O problema do Corinthians é o 45 seguinte, pontos com 0 vitórias. Quesada, é uma campanha horrível, 6 derrotas em 10 jogos. 5 delas com o Mano, né? O Mano Bom, Menezes, pontuar, né? Mas é uma campanha horrível, é esse time. E eu vou dizer pra você, ou o Corinthians se coça, ou de novo vai ter um campeonato brasileiro de lascar. de ficar, sabe, olhando mais pra baixo o tempo inteiro. Essa é a minha previsão, né? Cara, nós estamos falando de um campeonato paulista, que o Corinthians só não está na zona de rebaixamento, uma campanha ruim dessa, porque tem 4 times que são amadores, pavorosos. Uma coisa, a Portuguesa, o Ituano, o Santo André e o Guarani. São times que a gente olha e fala assim, não sei como é que... Não jogou muito mal contra o São Paulo ontem, não. Mas é que eu não vi o jogo inteiro. O segundo tempo foi melhor, né, do Guarani. Eu não vi o jogo inteiro, eu vi o segundo tempo. O Guarani podia ter vencido o jogo. Então, mas a Portuguesa também podia ter vencido o São Paulo ou o Bragantino, e no fim perde. Então, no fundo, são campanhas que... Derrotadas. Entendeu? Campanhas não são times de vez em confiáveis, quando. Não são times que cara, às vezes você olha e fala, não é possível que Mas o esteja Corinthians jogando não é futebol confiável. profissional. Mas eu disse aqui, porque teve uma empolgação quando o Corinthians venceu os jogos contra a Portuguesa e Botafogo. E eu disse aqui, Botafogo e Portuguesa, vamos com calma. Com todo respeito ao Botafogo e a Portuguesa. Aí o Corinthians arranca aquele empate absurdo contra o Palmeiras. Ali ele ganhou o campeonato. Calma. Ele fez 87 minutos péssimos. Sim, Ele também jogou mal precisa pra ver burro. o jogo, porque se a gente fica só no resultado... Claro que como resultado é um baita de um resultado. Naquelas circunstâncias, com 2 jogadores a menos. tal. Você sabe, eu quero endossar o que você está falando pelo seguinte. Muita gente tem a ilusão de tratar... Campeonato Paulista no começo, tá bom, não classificou, mas depois o time se recupera, tá tudo certo. O próprio Corinthians em 2014 não vai à fase de mata-mata e depois bate 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Acontece, pode acontecer, o time se recuperar nesses tempos, né? Agora, o Corinthians tem um exemplo dentro do próprio campeonato, do seu rival Santos, de que nos últimos 3 anos, campanhas ruins no Campeonato Paulista significam campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, porque a sua estrutura está ruim. Nos últimos 3 anos, o Santos brigou pelo quê no Campeonato Brasileiro? Brigou contra o rebaixamento. O que aconteceu no ano passado? Caiu. Então, se você entra mal no Campeonato Paulista e você tem um Campeonato Brasileiro pela frente, que é um campeonato muito mais forte, e você não se reforça e vai ser esse elenco, a tendência é você ter muito mais dificuldade do que
uma projeção de evolução. É o que eu acho também. Então, assim, não adianta o corintiano, não, porque depois a gente resolve. Não, Paulista também que se dane, vai ter tempo pra treinar, pré-temporada. O Santos teve tudo isso nos últimos 3 anos. E o que aconteceu? Nada, pelo contrário. Né? E gestão de presidente ruim, como tem me parecido confusa essa do Corinthians, termina em cagada. Quem que subiu da série B? Subiram. Vitória. Juventude. Atlético Goianiense, né? Atlético. Não, Atlético caiu. Não. No Atlético Goianiense. Subiu. Vitória, Atlético, Juventude. Vitória. Criciúma. Criciúma. Isso. Tem gente pra cair. Concorda? Sim. Tem. Tem gente pra cair. Isso sim. Tem gente pra cair. Então Mas se não tomar cuidado, porque é o seguinte, tem times aí que estão se reforçando muito. Por exemplo, o Bahia, que era um time que entrava no campeonato, você fala assim, bom, Bahia é um que vai brigar para não cair. Hoje não é mais assim. Não, hoje não é mais assim. O Fortaleza, que até pouco tempo atrás estava na Série D. O Fortaleza vai entrar no campeonato, mas daqui a pouco ele cai. Fortaleza Mas assim, briga por Libertadores. Exatamente. Igual o Bahia, vai brigar por Libertadores. Bragantino tá no campeonato, mas daqui a pouco tá brigando para não cair. Hoje ele é Só um não foi campeão porque pipocou. Exatamente. Tá lá na Libertadores também. Aí você tem os times tradicionais. De São Paulo, Rio, de Minas, Rio Grande do Sul. Inter e Paraná. Grêmio, sempre fortes. Sempre. Inter e Grêmio, fortes. Aí você tem Cruzeiro. O Cruzeiro tem que tomar cuidado. Vacilando, tá? Mas, graças à SAF do Ronaldo, que todo mundo, que a boa parte aí das pessoas critica, mas graças a ele o time voltou e tá lá. Bem ou mal, tá lá. Tá lá. Aí você tem Atlético Mineiro, com o Filipão, que a gente não sabe o que vai ser. Mas tem time. Tem time e tem grana. Tem time. Tem grana. E aí você tem o Atlético Paranaense. Forte. Tá sempre lá em cima. Sim, forte. Você tem em São Paulo, os 4 times de São Paulo, bom, vamos deixar o Corinthians de lado. São Paulo, Palmeiras e Bragantino são times lá em cima. No Rio... Tem o Vasco que fica tropicando. Mas o Vasco mas tá melhorando. Tá melhorando a cada mês que passa, a cada momento que passa, o Vasco tá melhorando. O Botafogo tá com seus problemas. Mas é um time que você vê que pode... Tá na Libertadores. Flamengo e Fluminense, não precisa nem falar. Ou seja, vai ser osso. vai ser duro. Porque Por você exemplo, olha... eu tava pensando nisso, sabe por que eu tava pensando nisso? Porque o Santos pode subir? Pode. Mas ele vai ter que tomar cuidado para não ser rebaixado de novo. Porque o Santos não tem estrutura hoje que Bahia tem, que Fortaleza tem, Atlético que Red Bull, Atlético Paranaense, Red Bull, São Paulo, Palmeiras. Mesmo o Corinthians capenga, o Corinthians faz muito mais dinheiro do que o Santos e tem condições de fazer uma contratação que o Santos não tem. Atlético e Cruzeiro, mais ou menos, Grêmio. Mas o Cruzeiro tem dinheiro, né? Na hora do Mas aí tem uma coisa. Isso que eu tô te falando, hoje em dia é difícil você se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Santos, ele ainda tem pra mim uma carta na manga se subir, que é o seguinte. O Marcelo Teixeira é megalomaníaco. A gente sabe disso. Pro ano que vem, é óbvio que ele vai inventar alguma coisa para trazer o Gabriel ou a história do Neymar. Ele vai ter uma carta na manga para fazer o Santos subir degraus. Isso é um fato. Todo mundo já sabe disso. Então, para mim, o Santos não vai voltar à primeira divisão para brigar para não cair. O Marcelo não vai deixar. Marcelo é um presidente ousado nesse sentido. A gente tem defeitos e... Ele sabe ser presidente. Exatamente. Ele é do ramo. Não é o apocalíptico. Não é que nem o Duílio. Sim, exatamente. Entendeu? Não é. Não é. Então você tem um cara... O Santos tem uma segurança... Claro, tem que aproveitar o ano para entender que o futebol mudou. Que não é mais o meu dinheiro que eu vou lá contratar jogador. Não, você tem que melhorar a sua retaguarda. Tem que aprender esse ano essa história do estádio se sair, aí o Santos consegue ter uma situação. Agora, o problema é que o Corinthians, ele, até diferente do Santos, tem uma questão financeira preocupante demais. Que em algum momento essa conta bate, Quesada. E a hora que essa conta bater de verdade... porque ela tá batendo na porta, né? Eu concordo com vocês, mas eu estava pensando nisso nesse final de semana. E sério mesmo, porque são as nossas discussões aqui. Eu sempre me coloco na posição de quem tá lá. Tá? Agora eu sou o Augusto Melo. Porra, eu pego uma nave absurda, que precisa de uma manutenção, né? Porque senão uma hora ela cai.
Peguei uma herança maldita, que é uma dívida enorme, mas também peguei um clube que pode gerar 1 bi. O que eu faço? Eu abandono o time para correr o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, como quase foi no ano passado, ou invisto mais alguma coisa para não cair? Eu invisto mais alguma coisa para não cair. Você tem que ter a responsabilidade do investimento, né? Eu não sei se isso é irresponsabilidade, talvez seja, Berna. Mas eu tenho a obrigação de manter o time na primeira divisão do futebol brasileiro. Mesmo que isso custe 200 milhões. A questão toda é que o pago pra time se ver. reforçou. Dos reforços todos, daqueles que não entraram em campo ontem, a gente tem o Palácios, Sim. o Coronado ainda vai estabelecer a melhor forma física dele, mas foi um time que Quem investiu. tava, vai? Pedro Raul não tava. Félix, Félix, Gustavo Henrique, Ranielli, Garro, Pedro Pedro Henrique. Pedro Henrique entrou depois. Só. Falta o Coronado, Sei. né? Mateuzinho entrou depois Mateuzinho também. entrou. Mateuzinho Palácios. Palácio está machucado, né? Mas assim, dos E o Pedro reforços, Raul, né? Que tá o pessoal São tá 9 machucado. reforços. O Palácios pode vir a ser um Piquerez? A gente não viu o cara jogar. Ele é um Pois bom é, jogador. eu tô tem que perguntando esperar. porque vocês Não, não tem que conhecem esperar. o futebol internacional. Ele é um bom jogador. Eu acho que eu acho melhor do que o Hugo e o Caetano Não valeria a improvisado. pena o Corinthians ter contratado o Vinha? O Corinthians tentou, né? Tentou. Tentou. Eu tenho a lista dos 20 jogadores que o Corinthians tentou aqui. Também? Que o Porque o Corinthians Vinha era uma certeza. O Palácio é um ponto de interrogação. Não, o Ele Vinha é pode mais ser jogador. o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. O Vinha é mais jogador. Entendeu? O Vinha, inclusive, o Palmeiras foi bem pra cacete, hein? Porra, ele trouxe Vinha. Piqueires. Quando trouxe o Piqueires, falaram, não vai conseguir trazer um cara... Trouxe um cara melhor do que o Vinha. Pô, excelentes. Dois grandes A questão é jogadores. que ele vem de um futebol muito menos competitivo, né? Que é o campeonato da MLS. Então, assim, é um jogador que vai precisar se adaptar mas já jogou ainda. aqui. Sabe uma outra discussão? Acho que... Não, desculpa, o Palácio. Palácios, Falando do Palácios, não do Vinha. Sabe tá, uma outra desculpa. discussão que o Sormani pode até... Por exemplo, tem muita gente falando, pô, o que eu ouvi nas últimas horas? Quem que o Corinthians ia trazer de zagueiro aí, rapaz? O Kaká. Eu quase caí. Não tem o outro, mas um veião, porra. Quem que é? Veião? Meu Deus do céu, me deu branco. Luiz agora. Pereira. Ia trazer um zagueiro de 30 e poucos anos pro... Aí alguém começou a falar, mas a gente já tinha o Gil, por que vai trazer esse cara? Faz sentido, a não ser que seja uma Deus. sumidade de Não zagueiro. faz sentido nenhum trazer um cara de... Não, tivesse o faz Gil. sentido ter mantido o Gil, É isso. né? Daqui a pouco eu vou lembrar o A nome. não ser que seja o Van Dijk. O Gil tá jogando bem no Santos. Thiago Heleno? Thiago Heleno. Que já jogou no Corinthians. Pelo amor de Deus. Thiago Heleno nunca jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Jogou Thiago Heleno Corinthians passou também. no Corinthians. Passou no Corinthians. Passou em 2000 Tava e... naquele 4x3 pro Atlético Goianiense, que marca a 2010. demissão do Adilson. 2010. Tava. Nossa, eu não lembro. Thiago Heleno jogou pouco. Concordo. Você não pode tirar Thiago um Heleno, Gil não. e contratar um outro jogador com 30 e poucos anos. Eu Aí eu gosto acho do Thiago errado. Não, mas eu acho errado. Aí deixa Mas o já Gil. tem o Gil, fica com o Gil. Deixa o Gil. também acho. O Gil tá jogando bem no até Santos. jogar no teu time. Por que o Gil tá jogando bem no Santos? Porque é um time melhor montado defensivamente do que o Corinthians. Porque o técnico tem esse DNA de ser um organizador de defesa. E aí eu vou voltar lá no tempinho, há não muito tempo, num cara chamado Ralf. O Chamani concorda comigo. O Ralf foi um consagrador de zagueiros. Claro que porque foi. o que esse cara ajudou as duplas de zaga do Corinthians, Chicão e Paulo André, Balbuena e não sei quem, esse não sei quem lá. Esses caras todos se consagraram porque tinha uma proteção. Se você não der proteção ao zagueiro, já era. Aí E a o bola não chega Corinthians no não gol, né? tem esse jogador hoje. O Ranielli não é esse super protetor. Eu até acho que o Ranielli é mais um segundo volante do que um primeiro. O Maicon não é nenhuma coisa nem outra. E o Garro é um meia mais atacante. Então, se o Corinthians não resolver essa posição de primeiro volante, que seria o Moscardo, ele vai ter muitas dificuldades. Agora, eu não sou empresário, eu não tenho que ficar aqui dando sugestão. Corinthians que vai atrás de um volante com essa característica. O Felipe Zagueiro não cabe de volta? O contrato dele acaba agora. Tá Tá no com Nottingham quantos Forest. anos, ô, 34. Eu Tinha eu falado do Pablo também. Não, O Pablo foi pro Botafogo Não, e não o se Pablo, recupera, então, tá assim, machucado. Pablo, Thiago Heleno são jogadores inferiores. O Felipe é um bom zagueiro. Eu não sei. Bom, eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho... Ok, a Pô, idade... o Augusto assumiu, falou que ia trazer um jogador acima de 30. Já trouxe 3, cara. Deixa eu Então, pedir likes para as pessoas que estão vendo a gente no YouTube. Mais mercado na Europa, acabou. Acabou. Pois é, tá? 34. Mas ele tá no banco do Murilo. Inclusive, que era do Corinthians. Tá jogando muita E bola o Murilo tá bem, né? no Nottingham. Muita bola. Enfim, o contrato dele acaba agora. Juliano Bertolucci, empresário. É duro você não poder aproveitar um Murilo, porque as administrações são ruins. Então você se vê obrigado a vender um jogador logo de cara para cobrir um rombo.
Sim. Murilo fez quando? Jogou o quê? 6 meses no Corinthians? Não jogou nada. Igual Moscardo. Exato. O outro lá, o Robert Renan. Que tá no Internacional. Murilo. Mantuan. Um que eu acho que Mantuan. tava... Outro zagueiro que estava abaixo deles, mas também o João Vitor, né? João Vitor. Tá no Vasco hoje. Também... Fez o quê? 6 meses? E tá jogando E bem ele no foi Vasco. bem naquele jogo na Bomboneira contra o Foi. Boca Juniors. cara. Aí é Jogou legal, muito. você tem um cara da base, aposta nele. Aí você tem um zagueiro estrangeiro de 26 anos, que é o Félix. Aí você tem um trintão, que é o Gustavo. Você não pode trazer um de 35, não. Traz um outro jogador, entendeu? E aí o O que eu fraquíssimo tô falando deles é o que tá lá. seguinte, por exemplo, quanto tempo faz que o Wesley é titular do Corinthians? 3 meses. Se aparecer uma proposta para ele na metade do ano, ele vai embora. Tchau. Tchau. Ele vai embora. Claro que vai. Porque o Corinthians não consegue se fazer que nem o Palmeiras fez com o Gustavo Gomes. Não vou vender. Se vocês quiserem comprar, custa 50 milhões de euros. Bom, beleza, aí você vende. Tá grana. Agora, o futebol brasileiro tem perdido jogadores por mixaria. Porque os clubes são mal administrados e tem muitas dívidas. E precisa de dinheiro rápido. Qual é a dívida do Corinthians em curto prazo? 400 milhões. Sendo que 250 Já venceram. já venceram. Então, se aparecer qualquer coisa pelo Wesley, que você vê que é um moleque que tem um potencial enorme. Enorme. Tem mesmo. Enorme. Por isso vai vender. Moscardo foi vendido por isso. exatamente. Porque senão poderia ter... E aí a gente fez a conta aqui, o dinheiro foi utilizado para trazer todos esses reforços aí, né? E a dívida que... E às vezes se desfaz em negócios muito difíceis de a gente compreender, né? Como na negociação do Yuri Alberto. Pessoal, e já estão cogitando, o Nottingham Forest já está cogitando vender o Murilo por uma... Mano, os valores são absurdos, são mais de 300 milhões de reais, pessoal. Acredite se quiser. O bom disso é que o Corinthians ainda tem 10% do Murilo. É o bom. Pessoal, comente aí. Olha só, o Wesley vai sair do Corinthians até a metade do ano. O Real Betis já está interessado, pessoal. O Real Betis da Espanha já está interessado. Então é como o Sormani falou, pô. As administrações pífias da gestão do Andrés, do Willio, Mário Gobi, Roberto de Andrade, toda essa gestão aí acabaram com o Corinthians e hoje o Corinthians é obrigado a fazer isso, vender jogadores que não passam sequer um ano no clube. Pessoal, comente aí e fortalece com like.